E aí, aprendiz, seja muito bem-vindo nessa segunda-feira excepcional. Hoje é Natal, 25 de dezembro de 2023. E sim, oficialmente uma segunda-feira, né? Nada melhor do que essa data ser tão representativa, justamente coincidindo aí com o calendário convencional, uma segunda-feira. E olha meu estado aqui, ó, né? Mais uma vez, chegando agora do meu treino, fiz aí 6 quilômetros em 56 minutos, né? Dei uma paradinha para conversar ali com o vigia da rua e, enfim, quem viu lá no meu Instagram, na verdade meu Instagram oficial, @carlosmartinatti, com 2 T's e I, né? Eu coloquei lá a foto do treino, avenida vazia, me sentindo dono do mundo ali, né? E bom para dizer também que em breve, provavelmente essa semana ainda, eu ative ou volte, né, a usar o Instagram do Aprendiz da Prosperidade. Então eu vou colocar aqui para vocês depois, vou só confirmar direitinho como tá lá, a referência a ele. E aí sim vai ficar uma coisa mais ativa, quem sabe até entre em live por ele, né? Mas enfim, aprendiz, por que eu estou dizendo isso? Por que eu estou aqui nessa situação? Eu começo com uma pergunta: te incomoda? Te incomoda o fato de eu estar aqui suado, literalmente molhado? Vê aí se não te incomodou o fato de eu ter acordado às 4h40 da manhã, num feriado, né? Um feriado especial como o Natal, ter saído para fazer um treino que hoje eu ainda estou mesclando corrida e caminhada, voltar aqui sem nem tomar um banho, sem nem me preparar, sentar para falar com vocês. O quanto está te incomodando isso? Essa é uma pergunta importante, porque, na verdade, as coisas que incomodam a nós mesmos em relação aos outros estou pensando uma palavra boa, uma forma bem incisiva de colocar, mas são denúncias, eu acho que é isso. São denúncias que os outros estão fazendo em relação à nossa escassez. São denúncias que os outros estão jogando na nossa cara em relação à nossa preguiça. São denúncias assim descaradas que os outros fazem com a gente em relação ao nosso descaso com o próprio corpo e com a própria prosperidade. Então, toda vez que você se incomoda porque alguém fez alguma coisa, e aí você se manifesta, ou mesmo que você não se manifeste, mas dentro de você alguma coisa, algum diabinho ali na sua cabeça começa a falar um monte de desculpas, que eu acho que essa é a palavra certa, e você compra essas desculpas, você está literalmente aceitando uma condição que não é real. Eu acho que é isso que é mais importante você entender. Por que ela não é real? Porque quando você aceita menos do que você está sendo negligente, você está sendo displicente, né? Você está menosprezando a sua real capacidade. E aí você pode perguntar, mas Martinatti, como assim, né? Quem eu realmente sou? Por que você está dizendo isso? Eu não tenho força de vontade o suficiente. Eu não consigo sair e correr. Eu estou acima do meu peso. Eu não consigo dormir mais cedo porque eu tenho uma série de compromissos. Eu não consigo ter uma alimentação saudável porque é muito cara, né? Eu não consigo parar de beber refrigerante, né? Ou comer
a gordurinha da carne, enfim. E o pior de tudo isso é que quando você vem dar essa explicação para mim ou para qualquer outra pessoa, na verdade tudo que você está fazendo é tentar, e aí o tentar é um verbo muito malvado, vamos colocar assim, porque existe um driver que é uma verdade absoluta dentro do sistema mental, né, da programação que a gente tem aí, que é a seguinte: quem tenta vai viver tentando porque nunca vai conseguir. Então, quando você coloca numa frase que você vai tentar alguma coisa, na verdade você já está embutindo também a desculpa de que você não vai conseguir. Aí você fala, mas eu fui lá e consegui, Martinatti, eu tentei conseguir. Vou te falar o que você fez? Você programou o seu cérebro para da próxima vez criar mais dificuldades para você não conseguir alguma outra coisa que você vai tentar. Por quê? Porque quando o teu cérebro está pronto para falhar, ele cria um ambiente, ele cria toda uma rotina para te conformar com essa falha. E quando você supera uma dificuldade e vence uma tentativa, o teu cérebro se sente literalmente sabotado. Por quê? Porque ele criou uma expectativa, ele criou um cenário todo desenhado para que você falhasse e ele tivesse pronto para arrumar uma desculpa, para ter uma justificativa. E o que acontece com isso? Na verdade, ele gastou energia por uma condição que não se realizou. É como se você pegasse a sua casa e preparasse ela toda para fazer uma grande festa de qualquer data comemorativa aí que seja, e aí você convidasse todos os seus amigos, todas as pessoas importantes na sua vida e não aparecesse ninguém. E o que teu cérebro vai fazer, né? Ou o que você naturalmente faria numa condição dessa? Você vai instalar um driver aí que, não, então eu não vou mais me preparar, me desgastar para fazer uma coisa legal, porque eu vou chamar as pessoas e ninguém vai vir. Então, da próxima vez que tiver uma ocasião especial, o teu cérebro vai criar uma série de bloqueios para evitar que você tente novamente. Ou melhor, toda vez que você se propor a tentar, ele vai evitar que você consiga. Por quê? Porque se você tentar e não conseguir, o resultado é aquele que ele já esperava. E isso economiza energia e isso te mantém, apesar da frustração psicológica, vamos colocar assim, a tua programação ela foi cumprida à risca. Então, o tentar é um verbo muito malvado, vamos colocar assim para ficar fácil. É um verbo que deve ter riscado quando você tem alguma meta. E aí, eu te falo que quando você... Deu uma travada aqui porque eu comecei a falar de uma coisa e entrei numa que é mais importante, ou tão importante quanto, né? E aí quando você se propõe a fazer alguma coisa, você jamais deve entrar em algum desafio ou em algum novo processo, né, de desenvolvimento, dizendo que você vai tentar alguma coisa. Então, o que você pode fazer para substituir esse verbo, você pode dizer que você vai fazer uma experiência. Então, eu vou experimentar algo novo. Eu vou experimentar um novo processo. Eu vou experimentar um novo esporte. E com isso,
o teu cérebro ele não vai te bloquear, ou pelo menos dentro de uma proposta nova que você tá se colocando, ele vai estar mais liberado, vamos dizer assim. Ele não vai estar tão travado para que você encontre esse novo desafio. Então, na sua vida, aprendiz, tudo que você for se propor a romper, você tem que ter uma postura diferente de alguém que é derrotado. Porque, na verdade, se você entra com uma postura de derrotado e consegue superar um desafio, tudo deu errado do ponto de vista do teu cérebro. E como a gente já falou em outro vídeo, ele vai sempre procurar as atitudes que gastam menos energia. E mesmo que você seja capaz, e você é, né? Porque a gente estava falando de identidade, você é capaz de tudo, o teu cérebro não vai deixar você exercer a tua real identidade. E aí, voltando, né, onde a gente estava, mas Martinatti, como assim? Qual a minha real identidade? E a gente volta naquilo que eu vou repetir em todos os vídeos, né? A sua identidade, assim como a minha, é a que nós somos filhos de Deus, feita a sua imagem e semelhança. E como filhos, nós temos direito ao reino, nós temos toda a capacidade de conseguir chegar, né, à posição maior de governante na nossa vida, de governar sobre todas as coisas. E aí você pergunta, tá, mas como é que eu faço isso, Martinatti? Também repetindo, você vai aprender a governar servindo e desfrutando. E com isso, todo o universo vai se curvar diante de você e as coisas vão literalmente fluir. E como muitas vezes a nossa mente não está programada para isso, esse é um sinal bastante assertivo de que você está no caminho certo. Que é o quê? Você começa a perceber que as coisas estão fluindo. Você começa a perceber que você tem acesso a informações que não estão no plano físico. E quando eu falo isso, é literalmente uma sensação que você tem, através de um sentimento. Sentimento por quê? Porque vem do peito, entendeu? É aquela coisa que você respira mais fundo. E isso é a manifestação física de uma conexão que está acontecendo. E é muito simbólico quando você respira fundo. Porque Deus expirou, né? Ele introjetou ar nas narinas de Adão quando ele criou o homem. E aí foi o ato onde ele colocou a vida no corpo de Adão. Então quando você inspira, é como se você literalmente estivesse buscando essa energia vital. E aí, além do ar, quando você se conscientiza disso, você faz uma mentalização de que o que está entrando nos seus pulmões é vida, a tua energia ela explode, a tua postura muda e você começa a ter uma pequena demonstração do que é a condição de governo. Então, aprendiz, o que eu quero dividir com você aqui é justamente essa experiência de você começar a perceber os pequenos resultados na sua vida. Resultados no bom sentido. Resultados que te colocam na direção do teu propósito. E eu queria contar como é que foi, né, a minha noite de Natal, né, a nossa ceia de Natal. E mostrar como tudo é um processo.
Então ontem nós recebemos um casal de amigos em casa, minha sogra estava aqui em casa, né? E tem cachorro, enfim. E isso é uma coisa, né? Essa data é uma data muito especial para a gente. É sempre um motivo, né? Até pela egrégora que essa época do ano ela carrega, é sempre uma época de união, né? Da gente perceber e reforçar esses laços de amor que a gente tem com as pessoas mais próximas, né? E também em relação ao outro, porque quando você começa a ter noção da sua identidade, você percebe que todo mundo é um irmão em origem. Então, as pessoas ficam mais amorosas, né? Obviamente que tem os excessos, mas eu não estou falando disso. E o que que acontece? A gente já vem se preparando há algum tempo, né? Pelo menos 1 ou 2 semanas se planejando, pensando como vai ser, o que a gente vai comer, enfim, e tudo isso. E aí, quando chegam as pessoas em casa, né, você já preparou a casa, você arrumou, enfim, a mesa está posta e todo mundo chega trazendo comidas, né, das mais deliciosas, porque além de tudo tem todo aquele amor e carinho ali, né, e vem uma série de coisas que são espetaculares. E chega a sobremesa, e chega uma bebida diferente, enfim. E quando você se junta à mesa com as pessoas que você gosta, aquele momento é um momento de desfrute, né? É o momento de você aproveitar. E aí, como você está com as pessoas, por mais que você esteja numa condição de pensar o que é melhor para a sua alimentação, o que é melhor para você beber, que respeita aí os objetivos que você tem em relação ao seu corpo, você olha para aquela mesa e percebe que praticamente tudo que está ali, de uma forma ou de outra, é de certa forma prejudicial em relação a esse objetivo. E na verdade, você olhando tudo aquilo, você se questiona em algum momento e fala, pô, mas isso aqui não tem a ver com essa proposta aqui, essa nova proposta, vamos colocar assim, que eu me coloquei, de ter uma rotina mais saudável, de me alimentar de uma forma melhor. Só que diante de uma ocasião tão especial, você pensa assim, fala, não, é uma vez por ano, entendeu? Tudo bem, 2 vezes, né? Tem o ano novo chegando aí. Então, que mal tem? Vai pegando, aprendiz, as palavras ou as expressões chaves. Então, que mal tem? 1, 2 vezes por ano. E aí, você percebe que há muito tempo você não bebia alguma coisa. Você está em casa, você não vai sair, né? No meu caso, eu não vou ter que dirigir. Então, não tem problema. Aí quando você experimenta, né, aquela costelinha com molho barbecue, aquele bacalhau, entendeu? Aquela salada especial, um molhinho ali caseiro, como não repetir? Até porque as pessoas fizeram isso com tanto carinho, entendeu? Óbvio que a gente vai repetir. Mas tudo bem, não vamos repetir 3 vezes ou repetir 2 vezes, né? Comer pela 3ª vez, porque ainda tem a sobremesa. E a sobremesa, amigo, como é que chama? Delícia de morango com brownie. Tem sorvete. Um sorvete vegano. Esse é legal. Tem mousse de manga. Tem refrigerante, tem água com gás. Água com gás é bom. Enfim, é um banquete, literalmente, que você tem a possibilidade de dar um prazer para o seu corpo. Pega a chave, aprendiz. É onde você tem a possibilidade de proporcionar um prazer ali espetacular para o seu corpo, né? De você estar com as pessoas que você gosta e, além de tudo, ser uma ocasião especial. E no nosso caso,
né, só para colocar mais uma situação, como a gente tem cachorro e infelizmente tem gente que insiste em soltar fogos, né, e não entende, né, não vamos julgar, mas as pessoas não entendem o quanto isso causa de problemas para os animais, né, que são hipersensíveis em relação aos barulhos. Mas enfim, quando é meia-noite a gente prefere cada um estar na sua casa porque a gente tem cachorro e quer cuidar e estar com eles nesse momento mais complicado. Então a gente ceou por volta das 9, entre 9 e 11 da noite, foi tudo isso. E óbvio que eu exagerei, assim como, pega mais uma chave, assim como todo mundo faria isso. E aí, qual foi a redenção, se eu posso colocar dessa forma, que eu coloquei para mim mesmo? É que 4h59 eu estaria de pé. E realmente, 5 e 5, não era 5h10, eu já estava na rua fazendo meu treino. Então, aprendiz, chegando nesse ponto aqui, vamos ao que interessa, né? Vamos às chaves aí e realmente o que eu queria deixar de lição, né? Ou experiência minha e que você de alguma forma possa aproveitar isso para a sua vida. A gente sempre vai conseguir pegar as situações do dia a dia e transformar ela de uma forma racional em uma desculpa plausível, acho que é a palavra. A gente sempre vai conseguir olhar para uma situação e muitas vezes até antes de cometer o pecado, vamos colocar dessa forma, você já vai ter uma justificativa pronta. Você já vai criar uma desculpa na sua cabeça para que quando você cometa um ato contra algum estilo de vida, né, alguma forma que você está estabelecendo ali, alguma diretriz que seja saudável, mas que tenha um preço para você alcançar, você vai ceder às vontades do seu corpo, porque a sua mente ela é muito ardilosa. E quando você chega num ponto como esse, apesar de, não importa quanto tempo você esteja, apesar de você já vir treinando esse governo, situações como essa são uma denúncia de que você ainda não tem o controle, você ainda não está exercendo, você ainda está vivendo sobre bloqueios, né? Ou tentações que impedem que você coloque a sua coroa de filho do rei e que vão impedir em algum ponto de que você exerça tudo aquilo que é preciso para assumir a prosperidade que te é devida, né? Por direito, vamos colocar assim. E aí, aprendiz, o que acontece é o seguinte: se você é bom em desculpas, e eu te falo por experiência própria, conforme você vai avançando nessa jornada de autoconhecimento, nessa jornada de evolução e de treino para governo, a sua mente ela vai melhorando a capacidade de gerar desculpas. Desculpas cada vez mais elaboradas, desculpas cada vez mais convincentes. E se você não tiver a malícia, vamos colocar assim, de perceber as manipulações que a tua mente está provocando, você vai ser um escravo dela, você vai viver a vida acumulando conhecimento e não vai conseguir colocar em prática e não vai romper a sua prosperidade. Lembra da sigla? SPR, sabedoria, né, que você acessa, prosperidade que você ativa e riqueza que você desfruta. Então, se você não conseguir
ter as atitudes necessárias para ativar a sua prosperidade, de nada vai valer a tua sabedoria ou a sabedoria acumulada, porque simplesmente ela vai ser inerte. Ela não tem valor enquanto livro na estante. Porque um livro só tem valor se ele for lido e se o seu conhecimento, né, se tudo aquilo que tiver ali, de uma forma ou de outra for colocado em prática. De uma forma ou de outra você transbordar isso que você assimilou ali. E eu sinto te dizer que se você não governar sobre a sua mente, você vai estar sendo governado pela sua escassez. Então hoje eu queria deixar esse recado porque isso demonstra que eu não sou ninguém além de uma pessoa comum, né? Que eu não sou nada mais do que qualquer um que possa estar assistindo essa live, essa gravação, né? E que estamos todos no mesmo barco. A diferença de quem já conseguiu resultados que muitas vezes a gente está almejando é que essas pessoas, elas tomaram ciência disso mais cedo e elas governaram sobre isso mais cedo. E aí a prosperidade delas, né, criou raízes e rompeu em frutos, que são os resultados. Então, se você está aqui nesse vídeo, você está nesse caminho. E hoje eu queria deixar esse recado bem fixado aí na sua mente, entendeu? E aí, se você acordou hoje, eu não sei quando que você está vendo esse vídeo especificamente, que eu gravei no dia de Natal, e percebeu que em datas como essa, você ainda é governado pelos seus desejos, né, ou pelos desejos do seu corpo, isso é um ponto que você tem que trabalhar muito forte. Por quê? Quem é governado pelos desejos do corpo, e aí sejam desejos do ponto de vista de alimentação, por exemplo, isso te leva a uma obesidade, do ponto de vista de sexo, porque você sente um vazio e você precisa gastar, né, ou investir essa energia dessa forma, isso vai te levar a uma condição de nunca aplicar energia nas coisas certas. E você não rompe em prosperidade também. Se você tem o vício, né, a gente já está falando de vícios, em compras, por exemplo, se você é um acumulador, independentemente do que seja, você está acumulando emoções e frustrações. Por quê? Porque você não tem, em nenhum desses casos, a sua conexão bem estabelecida. E a hora que você entender a sua identidade, você começa a perceber que tudo isso, todos esses vícios, eles não têm o menor sentido. Eles não são edificantes de maneira alguma. E muito pelo contrário, eles te bloqueiam para passar para o próximo nível. E é onde eu falo que você começa a perceber isso e de repente acontece um boom na sua cabeça de uma chave que você vira. Quanticamente você já passou para o próximo nível. Só que aí você tem que vir no mundo material diminuindo, né, as suas atitudes de escassez e aumentando as suas atitudes de prosperidade. Então, aprendiz, hoje um dia muito especial, hoje um dia de muitas reflexões, né? E hoje é um dia que eu admito que, apesar de estar caminhando na direção certa, eu continuo tendo muitas coisas para resolver. A grande diferença é que quando você olha para dentro de si e começa a perceber tudo isso, você tem a possibilidade de acelerar e romper com tudo isso o mais rápido possível. E é isso que eu te desejo num dia tão significativo quanto o de hoje. Que assim como Deus mandou o Filho dele para nos ensinar, para nos guiar, para servir de exemplo, para nos redimir, entendeu? Você honre essa vinda e busque
usar o seu veículo, né, o seu corpo, a sua mente, né, a sua alma, no sentido de satisfazer os desejos do seu espírito, que é o nível superior da sua existência, e governe sobre as coisas que estão abaixo. E com isso, tudo que você deseja do fundo do seu coração, a gente pode colocar assim, vai acontecer naturalmente. Porque prosperidade não tem a ver só com dinheiro. Prosperidade é você criar acessos e seguir sempre evoluindo nesse movimento cósmico que a gente vive, que a gente está embutido nele. É você seguir crescendo e agregando valor para esse mundo e com isso levando outras pessoas, porque afinal de contas, no fundo, eu tenho a visão de que evoluir significa crescer e dar a mão para quem está atrás, para poder vir junto. Então, se você tem mérito 10 por evoluir, né, sozinho, por alcançar o próximo nível, você vai ter um mérito de 1000 quando você conseguir puxar alguém com você. E é por isso que o transbordo também é uma das coisas mais importantes, e eu tenho certeza que você já entendeu essa ideia e está pensando 1000 coisas para poder melhorar e poder ajudar o próximo. Então fica com essa mensagem aí, nesse dia de Natal, nesse dia especial. Se você viu esse vídeo depois, que você possa ter aproveitado da melhor forma, estando com as pessoas que você ama. E, como hoje é uma segunda-feira, eu falo também com muito carinho, vai cuidar da sua vida, aprendiz, porque segunda-feira é o melhor dia para você ter novas atitudes e começar a obter novos resultados. Fui!